Oi, gente. Vamos para mais uma aula. Hoje é a nossa aula número 28, dia 1º de junho. E a gente segue hoje deitados. Então, vai se acomodando. E comecem a se espreguiçar livremente, como temos feito sempre. Dependendo do horário que cada um faz aula, né? Às vezes a gente tá com necessidade de alguns movimentos, outro horário, outros movimentos. Então, procure os movimentos que podem trazer bem-estar, que podem trazer prazer nesse espreguiçar. E vamos, então, deixando as pernas estendidas, os braços do lado do corpo. E vocês vão tentar, sem fazer movimento algum, então, com o corpo do jeito que tá, vocês vão tentar fazer bastante força, assim, como se vocês quisessem contrair muito o corpo. Então, contrair o glúteo, contrair as coxas, as pernas, as costas, o braço, o rosto. Então, imagina que você precisa fazer força, mas está parado. Então, sente as contrações que você consegue girar. Sustenta essas contrações. E relaxa. Relaxa um pouco, veja o que você sente nesse relaxamento. Respira livremente. Procure fazer mais uma vez. Então, contrai os dedos do pé, a perna, coxa, atrás da coxa, o glúteo, o abdômen. Veja se consegue contrair o peito, as costas, o músculo dos braços, do pescoço, do rosto. Sustenta. Relaxa mais uma vez. Veja o que chega de sensação depois dessas contrações. E uma última vez, por conta própria, vá buscando formas de contrair o corpo. Coloque força nessas contrações. Relaxa. Espreguice um pouco mais agora, igual você fez no começo, alongando braços, pernas, se movimentando. Veja as sensações que chegam até você. Muito bem. Vamos deixar então os pés no chão, joelhos flexionados. Apoie as costas no chão. Veja como está a cabeça, os ombros. E vamos começar a aula
prestando atenção no quadril e na curvatura da coluna lombar. Então, agora você não precisa fazer força nenhuma, você só observa a posição que a sua coluna está. Começa a observar, né, ou a lembrar que o nosso quadril, ele é como se fosse uma borboleta, vamos pensar assim, né? Então, quando você está deitado, os dois ossos os dois lados do quadril estão na horizontal. Se você quer acentuar a curva da coluna, como se fosse levar o cóccix para o chão, você vai subir uma parte do quadril, a parte que está mais perto da coluna lombar, e a parte que está mais longe, mais perto da perna, vamos pensar assim, ela vai para o chão. Então, exagera como se você quisesse aumentar a curva da coluna lombar, levando os ossos, né, levando a parte baixa do quadril para baixo e a parte de cima para cima. Veja se você consegue perceber esse movimento. Agora você vai fazer ao contrário. Então, agora você quer encostar a coluna lombar no chão. Então, você vai começar a curvar, né, um pouquinho o abdômen. Então, você vai levar a parte de baixo do quadril para cima e a parte que está mais próxima da coluna para baixo. Então, faça mais uma vez o contrário. Vai acentuando a curva da coluna, como se quisesse encostar o cóccix no chão. Inverte o movimento, vai levando a coluna lombar para o chão. Faça mais alguns movimentos desses de ir e vir, livres. Vá percebendo a movimentação da coluna, a movimentação do quadril e também a movimentação do abdômen, né? Quando você pede um determinado movimento, o abdômen não sente nada. Quando você pede um outro movimento, o abdômen sente. Então, não precisa ser movimentos muito amplos, mas movimenta. Esse movimento do quadril é chamado movimento de báscula. Quando você coloca o quadril para dentro, né, curvando a coluna, tentando colocar as costas no chão, esse movimento é chamado de anteversão. E quando você vai levando o cóccix para o chão, retroversão. Que é a mesma coisa que a gente faz na postura do gato com o quadril, só que numa posição diferente. Muito bem, pode ir parando. Deixa as costas livres, né? O seu apoio normal. E vamos então movimentar um pouco o pescoço. Vai virando a orelha direita na direção do chão, então você vira a cabeça para o lado. Então, o lado esquerdo fica livre. Faça respirações observando tanto o pescoço quanto a parte do peito do lado esquerdo que fica aberto. Respirações amplas. Volta para o meio, vá para o lado esquerdo. Observe então o pescoço, a lateral direita do peito, a clavícula. Veja até onde consegue perceber o movimento da respiração. Volta para cima. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Deixa os cotovelos fechados, próximos das orelhas. Com a força dos braços, vá trazendo a cabeça na direção do peito, alongando a cervical, vai arredondando um pouco a parte alta das costas. Veja se percebe até onde o alongamento da coluna cervical chega.
Volta a cabeça para o chão. Abraça os dois joelhos. Agora os ombros estão no chão, a cabeça no chão. Você só abraça as duas pernas. Faz um pouco de força com os braços, trazendo o joelho para o peito. Observa os seus apoios no chão. Observa a curvatura baixa da coluna. E percebe tanto os movimentos respiratórios que ficam próximos da coxa, quanto os que vão para a sua coluna lombar, então na frente e atrás. Continue abraçando só a perna direita. Procure alongar a perna esquerda para cima. O importante é a coluna continuar confortável. Você decide se vai alongar o joelho esquerdo ou não. Se puder, também vai puxar os dedos do pé esquerdo na direção do tronco. Então, veja o quanto você pode alongar a perna esquerda, mantendo a coluna no chão. Volta essa perna. Volta a abraçar as duas. Veja se sente alguma diferença de um lado para o outro. Abraça agora a sua esquerda. Sobe a perna direita. Repete a avaliação, se vai alongar, se não vai. E veja se percebe a força do baixo ventre do abdômen. Para manter a perna nessa posição, que é uma flexão de quadril, é preciso fazer um pouco de força também com o abdômen. Então, veja se você percebe essa força acontecendo. Volta. Abraça uma vez mais as duas pernas. Mais uma vez, procure movimentos na frente do peito, no abdômen e nas suas costas. E agora você vai pensar em alongar as duas pernas para cima, as pernas unidas, tá? Se você pode, você deixa as mãos no chão e mantém as duas pernas para cima. Pode ser também um pouco flexionadas. Se isso for muito difícil para você, você quiser segurar atrás das coxas, tudo bem. E se você pode fazer o arado, se você sabe como fazer, já está acostumado, você vai para o arado, levando os pés atrás da cabeça. Sustenta aquela posição que você escolheu por algum tempo, procurando seus ajustes, procurando conforto, procurando as sensações que essa posição traz para você. E se você está fazendo
O arado, principalmente, não fica virando a cabeça, deixa a cabeça sempre parada. Tem muita pressão no pescoço, no arado, então se você tem problema de cervical, alguma questão muito acentuada, não faça arado, mesmo se você consegue fazer. Você sustenta, quando precisar, volte para o chão, alongando as pernas e descansando por um momento. Então, sustente o seu tempo. Vai então voltando, sem pressa. Quando voltar, descansa as pernas no chão. Procure novamente pelas sensações que chegam até você. Então, você expande o campo de observação, não só às vezes para a região que você mais sentiu na postura, mas vá observando a partir dessa parte para até onde você percebe sensações. E vai então ficando em decúbito ventral, né, de bruços. E com o peito no chão, você vai colocar a testa ou o queixo no chão, as mãos do lado do quadril, com a palma da mão no chão. Então, os dedos da mão apontam para o pé. E vocês vão para a meia postura do gafanhoto. Então, Ardha Salabhasana. As mãos ficam no chão, queixo ou testa no chão. Cotovelos um pouco flexionados, né? Para você ter apoio para poder empurrar a mão no chão. Então, primeiro observa como está o seu quadril, né? Você está com os dois lados do quadril voltados para o chão. Você vai estender a perna direita alongada, pensando que a coxa vai sair do chão sem flexionar o joelho e sem exagerar, sem tombar por cima da outra perna. Então, suba mantendo o quadril voltado para o chão. Observa o glúteo, a parte baixa das costas. Volta a perna direita. Faça a mesma coisa do lado esquerdo.
Volta. E aí você, mantendo as mãos onde elas estão, a gente faz uma variável da postura da cobra, então as mãos elas ficam aí mesmo. Você vai pensar em começar a levantar os ombros do chão, tirando o queixo do chão. Percebe a musculatura lateral da sua coluna, que é ela que ergue o seu tronco. Se puder, vai levantando a cabeça, alongando o pescoço, levantando o queixo. Acha um ponto de conforto. Observa o ventre no chão. Observa atrás a sua coluna. Volta para o chão. Mantenha ainda a testa ou o queixo no chão, mas faz uma pequena pausa. E aí o movimento é bem suave. E aí a gente vai subir o tronco e as duas pernas unidas, né? Como se fosse uma canoa. Então, essa elevação das mãos, do tronco e das pernas unidas, ela é a postura do gafanhoto. Tem lugares que descrevem essa posição como a postura do gafanhoto, tronco e pernas sobem juntos. Tem outros lugares que falam que são só as pernas. Mas a gente faz agora, então, a elevação do tronco e das duas pernas, usando as mãos do lado do quadril como apoio. Então, respira, sobe o tronco, sobe as duas pernas juntas, mantendo equilíbrio no que você faz, mantendo conforto, estabilidade. Volta para o chão, faz uma respiração, veja o que você pode fazer para ajustar, para ficar um pouco mais confortável e faça mais uma vez. Você decide o tempo que fica na posição, se incomodar, volta. Então, refaça. Vai então voltando. Descansa a cabeça para um dos lados. De novo, veja o que percebe além das regiões que foram mais solicitadas. Então, vai ampliando as sensações que percebe. Vai então virando o corpo ao contrário mais uma vez. Então, decúbito dorsal, costas no chão. E se organiza para a gente torcer, mas a gente vai torcer
não com as pernas unidas. Então, você deixa as duas pernas estendidas. Flexiona só o joelho direito, pisando a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. A mão esquerda se apoia no joelho direito e você vai trazer o joelho direito na direção do chão. Então, vai virando o quadril, de forma que o joelho direito toque o chão, pode ser com a ajuda da mão. Se não precisar da mão, você vai tirando a mão da perna e deixa os braços abertos na linha do ombro, vai se acomodando. Depois que você virou, talvez para algumas pessoas o joelho chegue mesmo no chão, o joelho, a perna e o pé direito cheguem no chão. Se você tem mais dificuldade, você não precisa ficar fazendo força, mantendo o pé colado no joelho. Você vai se acomodando e vai levando a perna direita na direção do chão, do jeito que você puder. Mantenha os ombros no chão. Não adianta virar, puxar toda a perna se o ombro sai do chão. Então, é melhor virar menos, manter os ombros no chão. Então, faça respirações amplas. Percebe a pele das costelas do lado direito. Percebe o abdômen. Vai retornando. Faça a mesma coisa do outro lado. Pé esquerdo em cima do joelho direito, a mão direita se apoia no joelho direito, mão direita no joelho esquerdo. Vai então trazendo o joelho esquerdo na direção do chão, virando o quadril de lado. Vai se ajustando. Você pode aproveitar que já está de lado e sentar, ou volta e senta da forma que for melhor. E aí vocês vão flexionar os joelhos, deixando os calcanhares no chão. Vocês vão abraçar as pernas, mas por trás da coxa. Não por cima do joelho, da canela, por trás da coxa. E aí vamos pensar que você tem a possibilidade de ficar com o joelho bem perto do peito, né, com o tronco erguido. E você pode estender um pouco os joelhos, levando os calcanhares mais para frente, né? Mas com isso, você também vai ter que levar o corpo para frente, se você quiser continuar abraçando as coxas. E é o que vocês vão fazer. Então, partindo do ponto que você abraçou sua coxa, você vai levar o calcanhar para frente, né? Vai estender um pouco as pernas,
pouca coisa, mas você vai tentar manter o peito próximo da coxa ou encostando na coxa, pensando em manter as escápulas próximas e uma sensação de crescimento no tronco, né? Como se a cabeça fosse sendo puxada sempre para cima. Mas vocês vai fazer uma diagonal, né? Porque se as pernas vão estendendo e o seu peito tá encostado na coxa, essa sensação de crescimento ela vai acontecer independente se você tá com a coluna com o corpo mais para frente ou mais para trás, né? Então, vá achando um ponto para as pernas que você vai ficar um pouco nessa posição. Então, você estendeu um pouco os joelhos, abraçou as coxas, mantenha a sensação de escápulas próximas, ombro para trás e para baixo, pescoço bem alongado. Veja se pode levar a perna um pouquinho mais para frente, né, mais alongada, mas ainda continuar com o peito próximo da coxa, sem fechar o corpo, sem abaixar a cabeça. Pode soltar os braços, volta o tronco na posição normal, na posição sentado. Deixa as pernas estendidas. E agora, fazendo a postura da pinça, vocês vão pensar nessa crescente do tronco, né? Nessa ideia de diagonal. Então, vamos imaginar um ponteirinho de relógio, né? Onde o tronco é um ponteiro e as pernas representam outro ponteiro. Então, conforme o seu corpo, o seu peito, ele vai se aproximando da perna, você tenta manter essa sensação de alinhamento sem curvar. Vai começar a curvar quando o alongamento começar a ficar demais para você. Então, aí você até pode flexionar um pouco os joelhos se precisar. Então, acha um ponto de apoio para as mãos, vai fazendo tração com os braços, aproximando o peito das coxas mais uma vez, buscando o alongamento do pescoço. Acha um ponto de possibilidade, né, de se manter, de se estabilizar. Mais uma vez você observa as costas. Mais importante que a coluna esteja firme do que as pernas estejam alongadas. Com o tempo as pernas vão se ajustando com a posição. Se você já chegou num ponto estável, você pode relaxar um pouco o pescoço na direção da perna. Vá retornando. Muito bem. Vamos então fazer Badrasana, planta de pé com planta de pé, borboletinha. Então, a mesma ideia de coluna alinhada. Então, se você puder trazer os pés mais próximos do quadril, você traz. Se você não puder, você deixa os pés mais longe, não tem problema. Apoie as mãos do lado do seu quadril, ou sobre as pernas, né, as canelas, ou sobre os pés. E procura crescer o tronco. Então, independente das pernas, pense primeiro em crescer a coluna, pescoço para cima.
E ao mesmo tempo que você quer crescer o tronco, você quer deixar os joelhos na direção do chão. Então, sustente também por alguns instantes. Vá levando os pés um pouco mais à frente, né? Os pés mais longe do seu quadril, mas ainda planta com planta. E agora você pensa em levar o peito para o chão, né? Como se a testa fosse nos pés. Pensando em fazer essa flexão a partir do quadril, né? Sempre pensando na coluna mais estendida. Vai retornando. Pode deixar as pernas agora cruzadas ou, se possível, cruzadas, se não cruzadas, sentando sobre os calcanhares em Vajrasana. Daqui a pouco a gente se ajusta. Claro, se você não consegue sentar de perna cruzada, precisa deixar uma alongada, não tem problema, mas mantém o quadril firme no chão. E a gente vai alongar os dois braços para cima com aquela intenção de espreguiçar. Então, os braços sobem, como se você quisesse tocar o teto. Não deixa a cabeça caída, né? Levanta o queixo como se fosse olhar para frente. Depois que você alongou bastante, você vai procurando diminuir essa força, achando uma forma de sustentar os braços, sem que os ombros fiquem tão pesados. Volte os braços, descanse um momento as mãos sobre as coxas. E faça mais uma vez. Alonga os braços para cima, como quem espreguiça. Alonga toda a lateral do tronco, das costelas, alonga a coluna. Sustenta. Vai então retornando. Você pode levar a testa para o chão em Yoga Mudra ou fazer Balasana na postura da criança, alongando os braços à frente, alongando a coluna. Então, descansando um pouco do que foi feito. Vá sentando novamente na postura de meditação, que é sua de costume.
E agora, como exercício, eu vou pedir para vocês deixarem a coluna não com aquela ênfase alinhada de sempre que eu peço, posicionando o quadril, mas que vocês deixem a parte baixa da coluna mais relaxada, né? Então, tira essa intenção de crescente que eu venho pedindo, deixando a coluna mais solta. E observa a sua respiração com essa coluna solta. Observe o seu abdômen. E veja onde percebe que vai o abdômen quando a coluna está assim, relaxada, sem a intenção de crescer. Veja como está a parte baixa das costas. Então, se você tiver deixado a coluna mesmo bem relaxada, provavelmente você está percebendo o seu abdômen e as costas como quando está deitado no chão, né? Os movimentos, eles são horizontais, ou seja, seu abdômen vai distender para frente e as costas, né, a lateral das costelas, para fora, né? Então, os movimentos são laterais, né? Dessa forma, é muito difícil conseguir perceber os movimentos da coluna que devem ascender, né? Que devem crescer com a coluna. Então, agora, você vai, então, construindo aquela postura mais ereta, né? Com base lá no seu quadril. Lembra que a gente fez os movimentos de báscula no começo, né? Então, agora, o que você vai fazer? Imagina que você vai colocar o cóccix para trás, acentuar levemente a curva da coluna. Então, posicionando o quadril firme, né? Procurando crescer com o tronco. E mantendo o quadril nessa posição, mantendo o assoalho pélvico ativo, né? Lembra? Musculatura genital, musculatura anal. Agora não é para fazer nenhuma contração, mas você ativou essa região, então você se firmou na base. E você faz de novo esse exercício de observar como está o seu abdômen, com essa firmeza do quadril, firmeza do assoalho pélvico. Respira e observa como está o assoalho, o abdômen, para onde está indo a sua respiração agora. Vai expandindo a sua atenção agora para o tórax, né, para o movimento das costelas, para a respiração na parte alta do peito, na clavícula, talvez até o pescoço. Percebe se você sente que o movimento, ele é ascendente agora, né? Você mantém essa sensação de crescimento da coluna e a respiração, o movimento do tórax vai para cima. Então, essa é a posição adequada, né, para a gente fazer os pranayamas, para se sustentar no asana de meditação.
Então, por isso que é importante aprender a posicionar o quadril, né? Ter condições de alongamento, de consciência para estar nessa postura, né? Fisicamente, isso vai sendo construído, mas que você consiga firmar bem o assoalho pélvico, firmar o quadril, firmar o abdômen. E nessa posição, o abdômen ele não distende com a respiração, o abdômen fica firme. E aí você retoma da aula passada as fases da respiração. Então, você respira, o peito se abre, o ar entra. Quando você solta o ar, tem a fase passiva, ou seja, as costelas vão se fechando, o ar vai saindo, e você precisa fazer a parte ativa da expiração, que é contraindo levemente o abdômen, contraindo o assoalho pélvico para o ar terminar de sair. Então, você faz força no final da expiração. Quando relaxa, as costelas começam a se abrir de novo, o ar entra e você retoma todo o processo. Então, a sua coluna ela fica exatamente como está. O corpo não muda de posição, né? Isso tudo acontece mantendo a coluna reta, mantendo a sensação de ascensão e quando o ar sai, você não diminui. Então, observa as 4 fases da respiração nessa postura que você construiu. Na saída do ar, você percebe o abdômen fazer força e percebe a ativação do assoalho pélvico também para terminar de pôr o ar para fora. Mantenha ainda a coluna firme como está, mas deixe a sua respiração livre. E veja se consegue perceber, se consegue sentir a sua coluna, sentir sensações que vêm através da pele para dentro, né? Que vem da coluna também, talvez para fora. Então, continue essas respirações agora livres, mas vá procurando sensações que você possa encontrar no corpo, que não precisam ser explicadas nem definidas, mas você simplesmente sente.
Vai então mais uma vez levando a testa para o chão, ou abrace os joelhos. Vai levantando o tronco. Ficamos então hoje por aqui. E vamos procurar sempre essas sensações, os movimentos de respiração, e procurar as sensações que as posturas propõem, que a nossa atenção consegue captar. E essas sensações, né, que são sensações diferentes de um alongamento, de uma força, elas são os movimentos do prana, né, os movimentos sutis que acontecem no nosso corpo e a gente procura por eles, né? A gente estimula esses movimentos através da respiração, através das posturas. Vamos afinando as captações, né? Perceber o que está acontecendo conforme percebe o corpo em diferentes situações, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua. Obrigada. Namastê. Tchau. Oi, gente. Vamos para mais uma aula. Hoje é a nossa aula número 28, dia 1º de junho. E